Olá, sejam bem-vindos ao canal Física Passo a Passo. Meu nome é Jefferson, sou professor e editor de texto de física e neste vídeo resolverei o seguinte exercício encontrado no livro Moderna Plus ou Fundamentos da Física, a última edição que está no mercado. Uma partícula de massa 0,6 kg está em queda livre. Dê as características do impulso do peso da partícula durante 3 segundos de movimento, dado que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós temos o nosso corpinho que está sob a ação de uma força-peso e ele quer que a gente calcule o impulso desta força durante 3 segundos. Informações que o exercício deu pra gente: massa é igual a 0,6 kg, o tempo da força que você vai levar em consideração é igual a 3 segundos e, é claro, ele quer que você calcule o impulso, tá? No caso, ele quer todas as características do impulso, por isso eu coloquei ele como o vetor, ou seja, ele quer módulo, direção e sentido. Lembrando, é claro, na nuvenzinha ali em cima, como que você calcula o impulso. A gente calcula da seguinte forma: impulso é o quê? É a força vezes o intervalo de tempo de ação desta força ou da resultante das forças que agem em cima do corpo. Certo? Feito tudo isso aqui, agora a gente vai fazer o quê? Desenhar as forças que agem em cima do corpinho, ou no caso, a única força que age em cima dele, que é a força-peso. Presta atenção na equação aqui, ó, ele fala que o impulso, tá, o módulo do impulso ele vai ter a mesma direção, sentido que o módulo da força que está agindo em cima do corpo, porque só isso tem vetor e só isso tem vetor. Então, logo, direção e sentido da força é o mesmo do impulso. Feito essa consideração aqui, então a gente também consegue desenhar o vetor de impulso que está agindo em cima da minha bolinha, também é para baixo aqui. Tá? Como ele tem um fator multiplicativo de ΔT, é claro, ele vai ser maior, tá? Ou a intensidade é maior do que a força peso se você colocar numa escalinha. Feito tudo isso aqui, então, o que a gente precisa fazer para resolver de fato esse exercício é adotar um referencial. O referencial, se o exercício não der para você, você coloca ele como você bem entender. É claro, se as forças estão aqui de cima para baixo, você não vai colocar um referencial na horizontal que não vai fazer sentido nenhum. Então adota um referencial ou de cima para baixo ou de baixo para cima, a escolha é sua. Neste caso, como a força está aqui apontando para baixo, eu coloco o meu referencial também para baixo, porque aí fica lá a continha, na hora que eu fizer, ela vai ficar positiva. Enfim, e agora o que a gente vai fazer? Vamos caracterizar o impulso, ou seja, vamos falar qual que é o valor do módulo ou intensidade, tá? Módulo ou intensidade é o que? É calcular o valorzinho aqui de I. Ou seja, eu quero só o módulo e intensidade, então eu vou tirar a setinha aqui de cima e a setinha aqui de cima, vamos deixar tudo isso aqui em módulo e calcular. Depois de calcular isso aqui, a gente vai fazer o que? Vai ver qual que é a direção e depois, por último, é claro, o sentido do impulso. Então, primeira coisa, calculando o módulo e intensidade, tirei as setinhas ali de cima, dá para calcular. Por que que dá? Eu tenho o valor da força F? Tenho, né? De certa forma tenho, porque isso aqui é o que? É a força peso, e peso a gente calcula como m vezes g. Tá, abrindo então isso aqui, a gente vai ter o que? Impulso é o que? A força peso vezes ΔT. Peso, é claro, acabei de falar para vocês, é o que? É m vezes g vezes ΔT. Tenho m, tá aqui, tá no Sistema Internacional de Unidades porque já está em quilogramas. ΔT também já está em segundos, agora é só jogar tudo aqui, ó, a aceleração da gravidade também está em metros por segundo ao quadrado, só jogar esses valores aqui e calcular o impulso. Então jogando os valores ali, ó, massa 0,6, G 10 e ΔT igual a 3. Dessa forma, conta fácil de fazer aqui, não vai ficar complicando muito sua vida, né? 0,6 vezes 10 igual a 6. E 6 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 18, no caso o impulso é 18 newtons por segundo. Acabei de calcular o módulo ou intensidade. Qual que é a direção? A direção é a mesma da força, ou em outras palavras, ela é vertical. Se você quiser também escrever, ela está em Y, em cima do seu eixo Y aqui. Dá para responder dessas formas aqui. Qual que é o sentido da força? Aqui é onde você fala se ela é positiva ou negativa. No caso, ele tem o que? Ele tem o mesmo sentido da força, não precisa responder dessa forma positivo ou negativo. Você pode falar que ele tem o mesmo sentido da força. Ou, em outras palavras, você também pode falar o quê? Que ela tem direção de cima para baixo, tá? Daqui de cima para baixo. Ou, olhando para o seu referencial, você pode falar que ela é o quê? Que ela é positiva, graças ao referencial que você adotou, diferente do exercício anterior, certo? Se eu tivesse adotado esse referencial aqui, ó, de baixo para cima, eu falaria que ela era negativa, mas no caso aqui eu já coloco o referencial para
facilita a minha e a sua vida também. É isso, fico por aqui, bons estudos, até o próximo vídeo, beijo nas crianças e tchau!